tema, os desafios do país para 2023. Para debater em torno deste tema, nós temos convidados especiais que entendem deste tema. Temos político, jurista e jurista Augusto Pelem. Também temos um outro convidado que é especial, que é político João Mação, que vão nos ajudar a debater em torno do tema de hoje. Para já, queria saudar os meus convidados especiais, começando com o ilustre João Massango. Ilustre, saudações e bem-vindo ao programa Hora de Debate. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos os telespectadores da Strong Live para este ano de 2023. Quero cumprimentar a si, caro jornalista e moderador deste programa, a equipe que realiza este programa. E também quero felicitar a Lisa James, não é? Porque há dias vimos ela cantar fora de portas, que continua exatamente nesta carreira que ela escolheu. E não esquecendo o meu grande amigo, o Augusto Pelembe, aquele homem que sempre lutamos. Nossa luta é de palavras, palavras para salvar. Muito obrigado. Obrigado, ilustre João Mação. Temos um outro convidado, que é o Dr. Augusto Pelem. Doutor, saudações, bem-vindo ao programa Hora de Debate. Obrigado, boa tarde para si, Dr. Massango. É um prazer sempre estar no teu programa. Cumprimentar também o meu par de painel, o João Massango, companheiro da longa caminhada dessa estrada. Também, em especial aos estimados telespectadores, e desejar um bom ano a todos os moçambicanos, em especial aos telespectadores assíduos da Strong Life. Uhum. Obrigado, Dr. Augusto Pelembe. Obrigado, ilustre Mação. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, partilhem o nosso programa de hoje. Deixem aí os vossos comentários relativamente ao tema de hoje. Ilustre, o nosso tema de hoje é os desafios do país para o ano 2023. Iremos começar o nosso debate com a questão da TSU. O salário mínimo da função pública é desde ontem de 8.758 meticais, o facto da aprovação pelo Conselho de Ministros. Começo com o Dr. Augusto Pelem. Doutor, como é que olha para a questão da TSU? Qual é a sua visão? O que está a acontecer é certo ou é errado? Bem, quando me convidaste, tentei ontem elaborar um poema, não é? O poema dos humilhados. Moçambicanos, povo humilhado, convido-vos a uma reflexão porque desejamos ser uma verdadeira nação. Temos um país em que o presidente leva o seu filho para Dubai, mas não leva o povo moçambicano para o bem-estar. Temos um presidente que leva a sua família num jato presidencial, mas não leva o povo desta pátria longe da fome. Temos um presidente e o seu governo que comem e bebem do melhor, mas o povo só dá migalhas, humilhação, chibalo e suor. Povo moçambicano, ontem foi o Tsu, hoje nos aldrabaram, ontem nos deixaram a nu e hoje nos roubaram. Obrigado por me permitir. É que eu tentei desabafar escrevendo alguma coisa. Mas é assim, cientista Massango, mais uma vez o Estado moçambicano mostrou a sua desorganização. Porque na sua aparição ontem deixou claro que o funcionário público não pode fazer planos ou não pode ter um sonho mediante aquilo mediante o seu salário. Porque há 2 ou uma semana o governo veio dizer que ia mexer no salário dos dirigentes. E eu questionava também, não iam mexer a salário base da função pública, mas iam mexer só os dirigentes. E eu questionava na altura o salário do chefe do Estado,
que é um dirigente máximo do país, é tomado como referência para definir os salários da função pública. Se nós vamos mexer o salário do chefe de Estado, consequentemente vamos mexer com a base ou com toda a função pública. Mas o governo não quis esclarecer isso. Ontem veio trazer uma outra retórica. Semana passada ia diminuir, agora veio dizer que não. Aumentamos o salário do baixo escalão. Já aumentamos, ou seja. E eu atentamente olhei para a tabela e percebi que de aumento não houve nada, porque o que haviam anunciado desde o ano passado é o mesmo que voltaram a repisar. Ou seja, não sei se o governo não tem nada para falar, tenta nos distrair ou nos desorganizar, porque, sabes, a partir do momento que se falou da mexida de salário, depois de não ter dado o 13º, e agora vem com essa retórica, ou essa ladainha, cria confusão na mente das pessoas. Até pessoas que estão a ter AVC, sabes? Fizeram empréstimos no banco com um teto salarial e ao ouvirem que vão diminuir já estão preocupados, já estão doentes. E houve uma falha que saíram folhas de salário antes de ontem dos professores, e isso já houve diminuição de 11 mil meticais no salário dos técnicos superiores. Então isso criou um alarme, uma destabilização emocional da função pública. O mais agravante, não tendo 13º, a expectativa de todo funcionário público é que com esse salário deve ou vai resolver os problemas dos livros, os problemas, situações correntes. E pelo que eu me apercebi, o governo acho que não tem dinheiro para pagar salários a tempo. Por isso inventou essa ladainha para dizer que estão a trabalhar nas folhas salariais para poder pagar salário no dia 29 e ainda no próximo mês. Mas, em suma, nós temos um governo que não é governo, porque quando a noção, uma essência de governo é resolver os problemas do seu povo, é trazer soluções para o seu povo. E isso nós não estamos a assistir. Estamos a assistir um governo que traz mais complicações, mais confusões. Eu até dizia numa conversa com o meu amigo João Massango, tá a ver, nós parece que estamos a ser governados por Spanzé. Spanzé e Ravo. O Spanzé, quando está a se alimentar junto com a sua cria pode ter banana na boca. Então ele de repente aperta o pescoço e tira da boca. Então esse governo parece estar a fazer isso. Engaga o rabo e cama uma e um camfuliça a sangue canoma. Ou seja, o governo deu bons salários, deu alguns subsídios e agora está a tirar. Houve a camfuliça. E não só propala-se aumento salarial, mas em contrapartida o custo de vida disparou. A energia subiu, a água subiu, o transporte é aquilo que já sabemos, a batata, a cebola, tudo subiu. O sustenta, tão famoso, não está a conseguir equilibrar o custo de vida. Então, vai camfuliça. Vai camfuliça. Então, nós estamos perante um governo, sinceramente, que não é bom gestor da coisa pública. Discutíamos em alguns fóruns, há dinheiro ou não há no Estado? Há dinheiro ou não há? Há dinheiro, sim. Kunimali. Só que o dinheiro, Massango, cientista, está fora do circuito do Estado, está no bolso dos dirigentes. Ao invés de tu pagar uma licença, preferem descontar, mas tu pagares o resto no bolso deles. Ou seja, temos dinheiro, porque se fores a olhar o contrato da Sazol, o contrato da Bacia do Rovuma, quem perde é o Estado, é o país.
Mas se for já procurar saber quem assinou aqueles contratos, você vai ver que a vida deles é a vida francesa. Ou seja, hipotecaram a felicidade dos moçambicanos em detrimento do seu bem-estar e das suas famílias. Eu até mandei uma piada ontem. Eu disse, olha, se você quer ver se temos dinheiro, vê lá o carro que o Celso Correia usa, vê lá o relógio que o diretor do BNI usa, vê lá o sapato, quanto é que custa o sapato do ministro Mesquita. Mas é em termos de piada, não que seja real. Mas veja lá, quero dizer, é uma metáfora em termos de dizer, olha a qualidade de vida que eles têm e a qualidade de vida que tem o seu povo. Ou seja, estamos a ter governantes que aproveitam-se dos lugares ou das posições que eles ocupam para ter um enriquecimento ilícito, para enriquecer de forma descontrolada. O pior é que toda essa riqueza é investida fora do país. Porque, no mínimo, se construísse as empresas, investisse aqui, construísse a imobiliária, pelo menos o meu irmão, que é pedreiro, ia ter um emprego. Mas nem com isso. Tudo roubam-nos e vão investir fora do país. Então, em suma, esse TSU é um bom projeto. Não vamos tirar mérito, o projeto é bom, mas nós temos um governo que não tem capacidade, não tem responsabilidade de colocar esse projeto em prática para resolver os problemas da função pública. E também esse TSU criou uma expectativa muito grande e que inflacionou os preços no mercado. Se for já conversar com funcionários públicos, desde que se lançou esse projeto, os bancos correram atrás do funcionário público, porque viram bolada, viram negócio. Mas e os preços subiram no mercado. E agora, qual é a política do governo? Porque a maioria é quem está no privado. Qual é a política do governo para com o funcionário no privado? O que o governo, qual é a política para aumento salarial para si aqui na Strong Life? Porque eu, como funcionário público, vou ter aumento, mas o Massango não vai ter. E aquela senhora do mercado aumentou o litro de óleo. Agora, o que o governo pensa sobre o Massango? Então, são essas questões fundamentais que o governo tem que nos trazer. Não basta chegar a dizer o TSU é um projeto fora do comum que vai resolver os problemas, mas são 380 mil funcionários públicos. Somos 30 milhões de moçambicanos. Nesses 30 milhões, talvez 18 ou 19 milhões é que trabalham. Tira lá desses 19 ou 16 milhões, 380. Ficam quantos que não tem, o governo não tem políticas certas para definir qual é o futuro dessas pessoas. Obrigado, doutor Augusto Pelem. Passo agora para o ilustre João Massango. Ilustre, como é que olha para a gestão da TSU? O que está a acontecer? Será que é certo ou errado? E como deveria ser? Alinhando também com o poema que trouxe aqui o doutor Augusto Pelem, tenho aqui três citações. A primeira citação é do Augusto, é do Gustavo Mavi. Segundo Gustavo Mavi, Nunes é o presidente certo para esse país. Segundo a Julião Arnaldo, Nunes é como Messias, ele equipara Nunes com Messias. Por último, encontramos a citação do Egídio Vaz, que diz que o presidente Nunes é o melhor presidente do mundo. Ilustre, Massango. Muito obrigado, caro amigo e irmão. Há uma coisa muito interessante que nós precisamos de trazer ao público. E sobretudo nós, eu e Pelembe, porque tornamos-nos vozes do povo. Defendemos os interesses do povo sem estar no parlamento. Aliás, esse deveria ser o papel dos deputados da Assembleia da República, aquelas que por si própria pagariam o preço do voto para defender os interesses do povo. Nem água vai, nem água vem. Mas nós não vamos parar de tomar o nosso protagonismo para salvar exatamente este país. Eu estava a ouvir o Pelembe, em primeiro lugar, a ler o seu poema, e fiz uma mensagem aqui
para o Furdela, da Associação dos Escritores, chame o Pelembe, porque é a segunda vez eu fico surpreendido de ver o meu colega, se calhar quer trocar as leis como é jurista pela poesia, isso também vai ser muito bom. Indo concretamente nas questões que me coloca. Massango, meu irmão, e os moçambicanos, primeiro preciso trazer dois conceitos diferentes. O que é ser um presidente da República? Quando você é eleito presidente da República. Presidente da República não é um cargo menor, não é um cargo de indivíduos que caem de paraquedas, não é um cargo de indivíduos apanhados em viagens, não é um cargo de indivíduos que sonham. Ser presidente da República por si própria significa uma responsabilidade. Uma responsabilidade muito grande é abdicar a si para atender milhares e milhões de moçambicanos. O meu colega dizia uma coisa muito interessante aqui. O presidente tem jato para ele e a família. Mas aquele povo que votou nele está sob a ameaça de um avião das linhas aéreas que tem a porta quase a sair em pleno voo. Este povo que votou a ele são eles que estão numa situação do perigo de um pneu do avião que se fura em pleno voo, que alguém diz aleluia quando o avião pousa em terra. São essas pessoas que votam o presidente. Ser presidente significa você colocar, jornalista Massango, o seu coração como estrada, de ouvir tudo, do bom, do mal, mas que você tenha a resposta para responder positivamente aquilo que é o desejo popular, o ensejo do povo. Ser presidente significa você olhar o país e buscando por cada parte daquele indivíduo que estudou pouco, com primeira classe, a gente dar o seu valor. Com segunda classe, dar o seu valor. Aqueles que se esforçaram tanto, como o jornalista, que estudaram, também serem dado valor. Nós estamos num país que não valorizam pessoas que não estudaram. Praticamente pessoas que não têm escolaridade em Moçambique, neste governo, não existe, não funciona. Neste governo, pessoas que estudaram muito, que se esforçaram tanto, porque ouviam que eram ditados dos nossos pais, filhos estudem para serem pessoas. Ninguém valoriza. Valoriza sim aquele indivíduo que se identifica com o sistema. É da OJM. Não é? Mas nem esses da OJM são feitas de forma seletiva. Nós estamos a falar de quem? Estamos a falar do presidente. A segunda coisa é o partido. Qual é a missão, a essência de um partido político? O partido político é um grupo de indivíduos que se juntam com o objetivo de atingir o poder político. Isso é feito nos partidos políticos. Quando alguém está em partido político, é exatamente isto. A minha maior satisfação hoje, neste programa de grande desafio, é o fato de eu ter o Pelembe, que é uma cara multifacetada. Pelembe é um pastor de mão cheia. Mas eu gostava de trazer aqui a memória coletiva do cidadão chamado Judas Iscariote. Judas Iscariote fazia parte dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. É Judas Iscariote que traiu Jesus Cristo. Logo, este indivíduo, o Judas Iscariote, perdeu a perfeição de um homem com a eficiência que poderia estar exatamente naquele grupo. E eu preciso de trazer isto aqui para as pessoas poderem perceber. Quando eu falo de partidos políticos, me faz recuar para 1960, quando os movimentos de libertação surgiam exatamente neste período. E nessa altura, aqui em Moçambique, tinha um movimento chamado Frente de Libertação de Moçambique, onde nós todos fomos lá, toda a multidão foi lá. Foi por quê? Porque existia uma causa. Todos abraçamos a Frente de Libertação porque havia uma causa. A causa era de libertar Moçambique no jugo colonial desde 1498.
Hoje, querendo responder à questão que me coloca, é esta Frelimo que ontem defendeu a causa de tirar o colono, que hoje abocanha tudo. Tudo está nas mãos deles. As pessoas que fazem parte desta mesma Frelimo, não é? São aqueles que não querem olhar para ninguém, tiram tudo o que existe, depois vão dizer que o país não tem dinheiro. O país não tem nada. Mas não o é? país tem dinheiro. O país tem muito dinheiro. O país tem muito dinheiro. Nós podemos provar isso A, mas B, que este país tem muito dinheiro. A nossa Constituição da República, em primeiro lugar, caro jornalista, defende que a base de desenvolvimento de um país é a agricultura. Porque nós temos 36 milhões de terras aráveis para a agricultura. Em Moçambique, nós não temos a nossa própria agricultura. A nossa dependência é da África do Sul. Quer dizer, nós somos um país que consumimos, mas não produzimos. Dois, temos o mar, 2.700 quilômetros da costa. São recursos que poderiam catapultar para o dinheiro, para nós termos o nosso produto interno bruto, para não falar de turismo. Maurícia, aqui no Oceano Índico, encontramos lá uma ilha que tem uma extensão territorial da Manhissa, equivalente ao distrito da Manhissa. O seu PIB baseia-se exatamente no turismo e a plantação de cana-de-açúcar, no açúcar. Nós temos em Moçambique também o turismo. Mas quem é que se beneficia do turismo? Quem é que se beneficia do turismo? Quem, doutor? As nossas praias, estas todas, a partir dali, da Ponta do Ouro até Palma, os que vêm para gozar a ela são estrangeiros. Nós não gozamos. Por quê? Por causa da ausência das políticas que permite que nós, não é, aproveitamos os nossos recursos. Tudo isto é trazido num contexto para despertarmos a opinião pública. Porque quando vem alguém, diz que não, o governo tem dificuldade de pagar porque não tem dinheiro. E nós, a nossa dependência como país, viveremos, não é, de mão estendida, a pedir no Banco Mundial, a pedir no Fundo Monetário Internacional. Me parece que esse dinheiro que nós estamos a pedir, os tipos estão nos a oferecer. Não. Estão a deixar uma dívida que o senhor Inhoça agora vai sair no poder, vai deixar a dívida e a dívida fica com o país e nós continuamos endividados. Da mesma natureza que as dívidas ocultas no tempo do presidente Guebuza foram contraídas, deixou o poder, ficaram as dívidas, da mesma forma que no tempo do Chissano o país ficou endividado, Chissano saiu, deixou as dívidas, o povo ficou endividado. Da mesma forma, no tempo de Samora Machel. Então, tudo isto nós queremos trazer para as pessoas poderem perceber que nós, como país, temos de facto tudo para dar certo. Não dá certo por quê? Não dá certo porque temos indivíduos que se eximiram da sua responsabilidade de governar. Quando nós falamos da governação, governar o povo. Governar o povo é trocar as responsabilidades daquela pessoa que te dá poder. Que te dá poder. E você colocar as melhores condições para ele. Quais são? As melhores estradas. Quais são? A melhor assistência sanitária ou a saúde. A melhor educação. Nós falamos da educação, porque são um desafio. Temos uma educação sem educação, não é? Uma educação... O que é educação sem educação? Uma educação sem educação é o cenário que nós estamos a assistir dentro do nosso país, não é? De assistir coisas, digamos, vergonhosas para vocês que sentaram na carteira, não é? Ali no Chibuto, ali. É possível, num distrito, desaparecer exames de admissão? Exames da 10ª classe. É possível, num ano, no Ministério da Educação, produzirem livros com erros? É possível, no mesmo ano, produzir exames com deficiência? É possível, no mesmo ano? Quer dizer, tudo isso que nós estamos a tentar trazer, queremos dizer o seguinte: o país está doente. E depois tudo isto vem desembocar aonde? Na TSU. Não é? Quem pediu a TSU? Em nenhum momento eu, João Massango, vi o povo moçambicano lá fora a fazer manifestação de que queriam TSU. O governo de Moçambique entendeu que deveria melhorar. É por essa razão que chamaram de salários históricos. Deveriam melhorar
o salário dos funcionários públicos. O meu colega disse uma coisa muito interessante. O povo tem que perceber que esta grande discussão toda não é para os 32 milhões de moçambicanos. Embora os números estatísticos apontam-nos lá. Olhando a estatística de 2017 de 28.977, quase 29 milhões. Depois vai se arredondando com recenseamentos pilotos para 30 milhões. Mas de uma forma geral nós queremos dizer o seguinte. São 380 mil funcionários, que desses funcionários não estão abrangidos reformados, não estão abrangidos lá os pensionistas. Apenas o Estado disse que tinha 19 bilhões. Esse dinheiro poderia pagar os funcionários num período de 12 meses. Só de novembro para dezembro. Agora estamos em janeiro, o governo da Frelimo já não tem dinheiro, já tem dificuldade de pagar dinheiro. Então, tudo isto é trazido num contexto em que nós estamos a fazer esta maratona de avaliar o país, mas por outro lado, nós temos que olhar quais são as pessoas que estão de facto a governar. Olha, eu fico triste quando ouço hoje a RTP, uma televisão pública, a dizer que a família do presidente já foi catalogada como uma família rica. Afinal de contas, você ganha o poder para enriquecer à custa do povo. Você não chega no poder para responder às inquietações do povo. Você conquista o poder e depois é catalogado. Olha, um dado muito interessante, Jorel Chamassango. Sabe qual é que é? Qual é? É de nós termos tido o presidente Obama. O mundo catalogou Obama o presidente mais poderoso do mundo, mas não o presidente mais rico do mundo. O presidente mais poderoso, olhando o poderio que os Estados Unidos da América têm. Mas é África, exceptuando Botsuana. Os presidentes que nós temos aqui no continente africano, na região africana, da África Austral, lutam para um enriquecimento e para os nomes depois de surgir ali nas revistas Forbes, não é, nas Guinness Books, de indivíduos que atingem o poder para tirar do povo. E depois vão dizer que o país não tem dinheiro. Voltando para um cenário internacional, nosso nacional. Lembra que Gebuza, quando era presidente, disse que a Bora Bassa era nossa? Nós por que não perguntamos para onde é que vão as receitas de Cabora Bassa que são importados, vendidos em 4 países, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue e Malawi? E depois vão dizer que não, o país não tem dinheiro. Hoje fala-se tanto daquilo que o meu colega disse, dos hidrocarbonetos. Olhamos para a bacia de Rovuma. Irmãos, moçambicano, gás em Moçambique está sendo tirado desde 2004. Em Pandi, na província de Inhambane. Não é um processo que começa agora, em 2022. Não. Onde está o dinheiro? Moçambique, anualmente, para o vosso conhecimento, nesta coisa de leilão de rubis, que é o resultado do conflito na província de Cabo Delgado, há um cidadão que ganha 780 milhões de dólares ano sozinho. Esse dinheiro não vai para o Estado, não vai para os bolsos do Estado. E o Estado, sabe quanto é que ganha? Ganha só 15 milhões. 15 milhões. Obrigado, doutor João Massão. Não, eu precisava de trazer isto aqui para poder responder à questão que está a trazer a nós, quando sobretudo nós falamos da TSU, porque dizem que foram consertadas. Nós vimos, até ontem, nós estávamos num debate, pouco falamos da tabela. Por quê? Porque o verdadeiro Estado, na minha ótica, deixava ou eximia-se do barulho, resolvia as coisas como o governo, fazia as coisas andar. Passados 6 meses, depois apareciam e davam conferência de imprensa. Então significa que quando há falha, vão aparecer, vão dando conferência de imprensa, não falhou. E o povo fica numa determinada situação. Quer dizer, isso é de 15 em 15 dias. Então nós estamos numa situação que na verdade só o povo, mas o povo moçambicano, se nunca vai aprender, se não quer aprender desta vez que nós em Moçambique não temos um governo que olha para o povo,
olha para os interesses individuais. Disse Samora, nós começamos a ver que, afinal de contas, aquele senhor ali era mesmo profeta. Falava de ambiciosos. Os ambiciosos são capazes de tudo, de vender a pátria, não é? Por causa dos seus interesses individuais. Hoje, todos os governantes estão fora. Não em missões dos Estados, em visitas de negócio. Você chega ao poder para fazer negócio? Obrigado, ilustre João Massango. Temos aqui várias mensagens na nossa página do Facebook. Participem no nosso debate de hoje, deixando os vossos comentários em torno do tema de hoje, que é os desafios do país para 2023. Temos aqui a mensagem do João Júnior, que diz o seguinte: boa tarde, Massango, gostei do painel de hoje. Temos aqui uma outra mensagem do José Eugênio, que diz ligado. Temos aqui a mensagem do Elder, que diz ligado. O programa está muito equilibrado. Temos aqui uma outra mensagem do Issa Mateus, que diz o seguinte: ligado a partir da Beira. Obrigado, Issa. Temos aqui uma outra mensagem do João Júnior, que diz o seguinte: Caorabassa tem dívida também, e quem vai pagar essa dívida? Temos aqui uma outra mensagem do Guambi a trazer a citação do João Massango. Temos uma educação sem educação. Passo agora para o ilustre Augusto Pelembe. Doutor, temos aqui uma outra questão sobre a corrupção. Como o doutor acha que deveria ser o combate à corrupção no nosso país? Será que as medidas que estão a ser aplicadas atualmente são certas? E caso não, como seria a sua visão em torno disso? Bem, mas antes eu queria voltar um pouco no Sul, porque propala-se muito que o governo não tem dinheiro, porque os doadores internacionais o que haviam prometido não estão a cumprir. Ou seja, me parece que nós temos um governo que não é mau administrador, é mau gestor, porque não funciona, não é ético na tua casa ou na minha casa, Massango. Chega o Hugo, como ele me chama a vizinha. Sim. Já disse tudo. Você cozinha chima à espera do carrinho do vizinho. É o que o governo está a fazer. Ou seja, esperou para pagar tudo com dinheiro doado. Não faz sentido. Acho que o presidente Inhus, eu sou o melhor gestor, gero melhor minha casa do que o presidente Inhus gera o país. Então, Mas, doutor, como assim? O presidente Inhus li algumas citações, por exemplo, o Gide Vaz eu queria chegar aí. Do país. Há uma coisa que nós temos, principalmente o Conselho Cristão, ainda bem que você faz parte dos órgãos religiosos, temos que repudiar isso. Comparar um ser humano com o presidente da República, um Messias, é um ato de... Eu acho que o Conselho Cristão, se estiverem me assistir, devem aparecer e repudiar que um homem é comparado ao Messias. É um insulto ao cristianismo isso. Mas eu poderia te dar um conselho, meu, você comentar esses senhores. Não comente esses senhores. Coloca o seu pensamento. Sim. Não comente. Não faz sentido, pá. Sabes, Massango, nós dizer que o presidente Nilson é o melhor gestor em Moçambique. Quando ele assumiu, eu vou dar exemplos simples. Quando ele assumiu o país em 2005, nós comprávamos a sardinha Bom Amigo a 29 meticais. Com 100 meticais tínhamos 300. Então, o açúcar comprávamos a 3, com 100 meticais comprávamos 3 quilos. Hoje está 80 meticais. Ou seja, avaliando o custo de vida de lá para cá, tudo subiu. Vamos olhar para o desenvolvimento socioeconômico do país, o desenvolvimento humano. Hoje, 67% da juventude está desempregada. 97% da população vive no comércio informal. Em cada 5 jovens, 4 ou 3 estão desempregados. Que herói é esse?
o pior ainda, ele disse que não está preocupado em deixar legado. É porque ele já sabe que não tem legado nenhum. Ele sabe que não tem legado nenhum. Desculpe, senhor presidente, não estou contra ele, estou contra a governação dele. Não trouxe nada de novo para os moçambicanos. Aliás, eu defendo que um eleito pelo povo, a obrigação dele é resolver os problemas da sociedade. Agora, esses nossos dirigentes, quando são eleitos, quando assumem cargos onde estão próximos das benesses, a tendência deles é fazer das suas famílias mais ricas. Ou seja, em detrimento do sofrimento das pessoas, eles estão a viver num bem bom. Está a ver essa viagem, viajou com a família dele para Dubai. Quem vai pagar aqueles custos? Quem paga os custos da viagem do filho num avião presidencial, que foi alugado com os nossos impostos? Ou seja, nós tiramos dinheiro para pagar o bem bom da família dos governantes moçambicanos. Isso dói, sabes? Dói porque nós que vivemos lá nas Machavas, no Cobe, para sairmos de casa temos que nadar, né, nos dias de chuva. Nossos carros são barcos. Nós estamos a sofrer, mas tem gente que com os nossos impostos vive à torta e à direita. Nós e os outros temos que sair na rua queimar com sol. Queimar com sol. Minha mãe tem que vender amendoim, tem que sentar na baraca para queimar com sol. No final do mês tem que ir pagar imposto para alguém te beber um vinho de 18 mil, 30 mil meticais, comprar um carro de 12 milhões, só para fazer show-off, porque resolver os problemas do povo não está a resolver. Então são essas questões fundamentais que doem, porque quando tu chegas no teu bairro, vais na escola 21 de outubro, ali no Cobe, onde tem 10 ou 15 salas, tem 37 turmas que estudam embaixo das árvores. Você passa dali, as crianças estão ali ao ar livre. E depois você vai assistir televisão, está ali o PR, o Presidente da República, a oferecer os primeiros secretários do Partido Frelimo carro de 10, carro de 12 milhões. E eu me questiono, como posso te questionar, Maçã? O primeiro secretário da Frelimo da cidade de Maputo precisa de FOB para circular na cidade de Maputo? Não precisa, mas foi dado, ou seja, é uma ostentação. Aquilo é gozar com a nossa cara. Então, são essas questões fundamentais que nos levam a perceber que nós temos os maus gestores. O país é rico, sabe? Mas muito rico mesmo, capaz de nos proporcionar uma vida de qualidade, uma vida bem melhor. Mas com esses dirigentes que nós temos, sanguessugas, dirigentes sanguessugas, nunca vamos desenvolver. Agora, o Tsu não pode ser alimentado a esperar empréstimos ou a esperar ajuda de fora. O Tsu tem que ser um plano que tem que ter como o resultado desse plano tem que ter como consequência o apostar na agricultura, o apostar no turismo. Eu final de semana, saí um pouco fora do país, voltei daqui de Namacha. É triste aquilo, pá. Essa avenida N2 para Namacha, a estrada está podre. Ali não temos governador, nem temos administrador. Por quê? Moçambique é potencialmente um país de turismo. E Suazilândia, eles não têm praias. Então, são os prioritários para fazerem turismo em Moçambique. Mas como é que vão circular ali? Quase 10 km sem Alcatrão. Há lugar que já não tem Alcatrão. Se você conhece bem Namacha, já foste lá na altura, era uma das melhores estradas. Hoje há lugares que nem tem Alcatrão. Só emissava só. Deixar a estrada acabar. Como é que vamos ter o turismo? Como é que vamos desenvolver o país? Então, são essas políticas que o governo tem que ter para desenvolver o país, o turismo, a agricultura, voltar a renegociar todos os contratos da Sazol, do gás, do Rovuma, renegociar, não é justo. 2% ficar para Moçambique, 98% ir para fora. Você vai perguntar qual é a quantidade de gás que sai para a África do Sul. O governo não sabe. Não sabe. Então, são essas questões fundamentais que devemos rever como Estado, como país. É um desafio que o país tem que ter. Sabes, tu entras num hospital, não tem nem paracetamol, nem luvas para o enfermeiro. Passei da fronteira de Goba,
casa de banho da fronteira. Sabe o que é fronteira? Fronteira é aeroporto, fronteira é cartão postal de um país. Aquele urinório de homens está cheio de blocos de pedra. Casa de banho, você é horrível, pá. É horrível. Eu até desafio a ministra do Interior, o diretor da migração, das alfândegas, a irem usar aqueles banheiros para eles sentir o que aqueles funcionários sentem. O que é que nós, quando passamos dali, sentimos. É uma vergonha. Você, quando atravessa para a fronteira da Suazilândia, Suazilândia não tem os recursos que Moçambique tem. É outro nível. Casa de banho é outro nível. A fronteira é outro nível. Mas a fronteira de Moçambique, Rodana, você não pode trazer alguém com nhenhença lá, com nhenhença em si lá. Mas os dirigentes estão aí no bem bom. Vai lá ver a cadeira que senta aquele da migração. Vai lá ver a cadeira que senta aquele alfandegário. Uma fronteira que mete dinheiro, custa investir ali, mas como não temos políticas acertadas e queremos que o país produza dinheiro, como? Então, são essas questões fundamentais. Agora, olhando para a corrupção, como combater a corrupção em Moçambique? Sabes, eu questiono a procuradora, vou dar um exemplo, Procuradora-Geral da República, senhora procuradora, se tiver me assistir, tens um procurador, tens um agente da PIC, ganha 7 mil, 10 mil meticais, mas tem um patrimônio de 20 milhões. Anda com um carro de 1 milhão. O procurador teu anda com uma viatura de 12 milhões, mas ele ganha 100 mil meticais. E você não questiona. E todos os dias vais ao Parlamento, vamos combater a corrupção. Começa com os teus. Vais ter um ministro que é ministro há 2 anos, já tem um patrimônio de tirar chapéu. Onde que ele conseguiu? Onde que ele conseguiu? Maçango, eu baixo aí. Estamos a partir pedras aqui. Está difícil, mas para ele está fácil. Agora a procuradora vai dizer corrupção para nós que demos 100 meticais à polícia de trânsito. Aqueles tubarões estão ao lado dela que têm enriquecimento ilícito. Aqueles que foram levar ali no mercado do peixe, aquele prédio ali, abocanharam ali. Abocanharam aquele prédio ali. Por que não vai meter um processo contra aquelas pessoas? Se queremos combater a corrupção, vamos olhar para os filhos dos dirigentes. O filho do dirigente vai me comprar um carro de $1 milhão. $1 milhão. 2, 5 milhões de randes. 500 mil dólares. Trabalhou quando? A questão, trabalhou quando? Ou seja, aquele dinheiro é dado ou tem porque querem alguma coisa ou algum favor, oferece a ele para poder facilitar a vida desses estrangeiros que estão inundando o país aqui. Então, se queremos combater, vamos começar pelos grandes. Samora disse num comício em Choco, disse: se os grandes se corrompem, os mais pequenos vão seguir. E é o que está a acontecer. Não basta andarmos atrás da polícia trans, polícia cinzentinho aí, começar a fazer barulho, parece uma bandeira, estamos a combater. Se os grandes estão a viver à torta e à direita, estão com tudo do bom e do melhor e ninguém fala nada. Então, são essas questões que, na minha ótica, como desafio, se este governo quer resolver os problemas do país, a primeira coisa que tem que fazer no combate à corrupção, o combate tem que começar lá dentro, cerrado, sabes? É triste tu conversares com a polícia de trânsito, dizer que eu vou multar o Maçango, mas como Maçango, o tio dele, o pai dele é ministro, em 2 minutos, Maçango já mandou o WhatsApp para o pai mandou para o comandante-geral, aquele polícia já está a receber, anula lá essa multa já. Então, qual é o trabalho que ele está fazendo? Mas isso acontece no nosso país? É o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia, sabes? É o nosso dia a dia. É o que nós vivenciamos, sabes? Quando eu dizia que o país tem muito dinheiro, mas circula no circuito fora. Há uma coisa interessante que David Simango, saudoso, eu aprendi dele. Quando ele assume os destinos do município da Beira, o município da Beira estava escangalhado. E ele adota um sistema muito importante, que é o cerco às coletas das taxas e dos impostos.
Foi isso que fez David Simango fazer a diferença. Porque o dinheiro saiu do circuito fora e começou a circular dentro do circuito do Estado. O que está acontecendo, por exemplo, na Matola. Aqueles fiscais dos mercados que você vê, aqueles têm 2 recibos. Tem um dele, igual àquele original. Das 6 às 12, passa o recibo do município. Das 12 às 18, passa o recibo dele. É verdade. É verdade isso que estou a te dizer. Eu sou jurista, vivo a ouvir e a ver pessoas a serem julgadas, condenadas por isso. Então, é o que está a acontecer. Ou seja, tu vais tratar um alvará no município. Vão dizer, não, mas isso, quanto é que é? Vão lá avaliar o teu imóvel. Não, isso vai te custar 100 mil meticais. Mas nós vamos escrever que vais pagar 30 mil. O resto é 70. Então vamos dividir. Tu ganhas metade para ti, metade para ti. Ou seja, em vez de pagares 100, vais pagar 65. É verdade. É o que está acontecendo. Então, por isso que você vê tantos dirigentes ricos de forma desacerbada. Porque o dinheiro circula entre eles. Tens que procurar aqueles profetas, teus amigos, para revelarem o saco de dinheiro que anda embaixo das camas desses senhores, que estão cheios, aí nós estamos a sofrer, que levasse esse dinheiro e investir nas escolas, no emprego para jovens. É duro, dói, vai ali no Estrela. Está a ver 100 homens, 200 homens, não tem nada para fazer. Chega no teu bairro, senta ali na zona, vai ver jovens sentados a jogar carta, sem emprego, sem nada, dói. Há um acontecimento, eu até contei para o Massango. Eu estava com o meu colega jurista num cobre, passou uma senhora, a teteirinha exige água. Tropeçou numa pedra, ela caiu. Nós ficamos preocupados porque é em frente do hospital, fomos ter com ela. Sabe, aquela senhora quando levantou disse, meu filho, eu estou a pensar em 100 meticais para comprar energia e pão para os meus filhos. Não estou doente. Não viu a escala, Guananga. Está a perceber o sofrimento que as pessoas estão a viver nesse país? Ela não viu aquela pedra. Por causa de pensar. Mas em outro lugar tens dirigentes que chega e diz, não vou dar 13º. Sabe por quê? Porque ele não sabe o que significa isso. O quanto resolve o problema das pessoas. Aquele 13º, para muitos, é tudo. Obrigado, Dr. Augusto Pelembe. Obrigado, ilustre João Massango. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Continue participando no nosso debate de hoje, deixando os vossos comentários. Temos aqui a mensagem do Guambi que diz Augusto Pelembe é outro nível. Temos aqui uma outra mensagem do João Júnior. Até dá vergonha de dizer que sou moçambicano quando estamos fora deste país. Para já iremos conferir um breve intervalo. Voltaremos no piscar de olho. Chegou a hora da brincadeira. Bem-vindo ao reino da DSTV. O melhor sítio para te divertir nas tuas férias. Muita animação e gargalhadas para todos os pequenos. E a oportunidade de aprenderes a falar e a cantar em inglês. Let's explore! This is fun! E se pagares o teu pacote agora em dezembro e continuares ligado, recebes grátis o pacote acima do teu. De 19 de dezembro a 24 de janeiro. É fantástico! Só na DSTV. Todos os dias as pessoas me saúdam porque sabem que vou dar dinheiro. De dezembro. E dinheiro para dar, eu tenho. De dezembro! De dezembro. Só que eles andam curiosos em querer saber onde eu apanho tanto dinheiro. É
Cliente Happy Hour agora tornou-se mais fácil navegar. Durante o dia já tem internet sempre disponível e as novidades não param por aí. Para clientes do plano ilimitado e Happy Hour, agora tem um dobro da sua banda, das 17 às 8 da manhã. Mais velocidade e sem custos adicionais. Diga yes e liga-te a melhor internet. Este é um produto da Webmasters. Mais internet, música, filmes, novelas e mais conversas. Mais ligados, divertidos e unidos. Queres mais? A TV Cabo tem mais para ti com Triple Play, Net mais TV mais voz e o melhor serviço ao cliente, tecnologia IPTV e serviço Vive Mais. Liga já e fica ligado a quem te dá tudo. TV Cabo, juntos somos mais. James MK, a voz. When you come to the things of God, study. Quando vieres às coisas de Deus, estude. Study. Estude. The evil spirit run away from a person who know. O espírito mal foge das pessoas que sabem e entendem. When you don't know, quando não sabes and then you don't understand, e também não entendes, you will see your things. Verás as tuas coisas. 2023 change. 2023 mude. Someone come, pray for him. Alguém vem, ore por mim. You make him sit, start to teach him. Faça-o sentar, comece a ensinar. I don't need to pray for you, you need to pray for yourself. Não preciso orar por ti, você precisa orar This por is si the mesmo. way they pray. Esta é a forma Imagine como the nós day I'll not be there. Who will pray for you? Imagina o dia em que eu não estarei aí. Quem vai orar por ti? You must learn to teach your brothers and sisters, even your family, how to pray. Tem que começar a ensinar os irmãos e irmãs, a família, como orar. Don't be that kind of person looking for prayer everywhere. Que não sejam aquele tipo de pessoa à procura de oração em todo lugar. You know how much value you are? Sabes quanto valor tu tens? Do you know how much powerful you are? Sabes o quão poderoso você é? Try to understand the person you follow. Tente entender a pessoa a quem você está a seguir. Faith comes from hearing. A fé vem do ouvir. Hearing what the word of God. Ouvir o que? A palavra de Deus. When you go deeper the word of God, what is the word of God? E quando aprofundas o que é a palavra de Deus, you find out the word of God is God. Você vai descobrir que a palavra de Deus é Deus. That's the way you need to study the things of God. É a forma como você precisa estudar as coisas de Deus. Estamos de volta com o programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, deixando os vossos comentários relativamente ao tema de hoje, que é os desafios para o país no ano 2023. Temos convidados especiais que entendem desse tema. Temos o João Amassang, ele que é político. Também temos Augusto Pelem, que é político e jurista. Estão nos ajudar a debater em torno desse tema pertinente. Temos aqui várias mensagens na nossa página do Facebook. Temos a mensagem do Emílio, que diz o seguinte: os convidados falam a verdade, os dirigentes deveriam levar em conta. Temos aqui uma outra mensagem do Inácio, que diz o seguinte: a pior coisa em Moçambique, para nós jovens, é que não temos como combater a corrupção. Não há liberdade de expressão. Falas a verdade num minuto, está na Cernic e te procuram porque falou mal
do governo. Temos aqui uma outra mensagem do Ernesto que diz saudações. Volto agora com o ilustre João Massango. Ilustre, entramos em 2023 com muitos casos de violação sexual e assassinatos. Qual é a sua reflexão em torno disso, Ilustre? Muito obrigado, caro jornalista. Gostava, se me permitisse, na senda das mensagens de um jovem que diz que nós não temos a liberdade de expressão, não é? Você fala, a Cernic está lá a perseguir. Sabe por que isso acontece? Isso acontece num estado de intimidação. Porque a nossa Constituição está clara. Moçambique é um estado de direito democrático. Não é? Nós vivemos num estado que persegue o seu povo. Quando alguém é de serviço de investigação criminal, quando alguém faz parte da segurança do Estado, quando alguém faz parte das forças de defesa e segurança, o Estado entra quando há ameaça ao Estado. Não é? Eu quero dar um exemplo concreto daquilo que aconteceu ali em Portugal há 2, 3 semanas. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa chega num sítio onde estavam lá pessoas à sua espera. 2 concidadãos encontraram a ele e disseram tudo o que tinha. Sabe o que aconteceu? Os da segurança, para eles, não estão preocupados por aquilo que o cidadão diz ao presidente. Não! Não estão preocupados com isso, estão preocupados com a segurança do presidente, que é a segurança do Estado. Esta coisa de falar, eles nem ouvem. Os indivíduos falam tudo o que acharem que deve dizer o presidente ouvir. O presidente sim está ali a ouvir. Mas quando coloca em causa a integridade do presidente, aí eles entram. Nós queremos dizer o seguinte, quando nós falamos de um Estado de direito democrático, isso deve se resumir em não impedir as pessoas colocar o seu devido pensamento. Eu fiquei com vergonha no final do ano passado, um assunto que aconteceu ali na província de Manica, de crianças que viraram cômico até a intervenção do Estado. Nós vemos o tribunal a querer julgar coisas sem sentido, não é? Porque esses indivíduos violaram a hora de quê? Isso só acontece aqui em Moçambique. Nós assistimos várias coisas lá fora que acontecem, que o presidente está ali, não é? Ele vai ouvindo, porque tem que ouvir. Porque muitas das vezes as coisas param no espaço e no tempo. Porque as pessoas têm medo e vergonha de dizer, Sr. Presidente, desculpe, as coisas não estão a andar bem. Ou em algum momento o presidente, quando ouve as coisas na comunicação social, nas redes sociais, chama alguém que lhe assessora. Diz, senta aqui. Eu quero que você me conte como é que está a situação do país. Alguém não fala a verdade, oculta a informação. O presidente, não, presidente, as coisas está tudo controlado, não há nenhum problema. E o presidente pensa que as coisas estão a andar corretamente. Mas quem paga a fatura é ele. Por quê? Porque o povo tem um contrato social com o presidente, aquele que dirige o Estado. Então nós não podemos colocar o país, não podemos regredir das conquistas que nós temos durante 30 anos. De um Estado de direito democrático, quando as pessoas são limitadas de exercer os seus direitos constitucionais, tal como uma manifestação, não é? Porque alguém vai falar, depois alguém vai entrar para o perseguir em todo lado. Esse não é o trabalho da polícia. Esse não é o e o povo tem que denunciar essas coisas, porque nós não queremos indivíduos oportunistas, não é? Que trabalham, que usam o timbre, o nome do Estado, para extorquir e fazer coisas usando o nome do Estado. As pessoas dentro dos seus próprios direitos. E dava exatamente a questão da resposta. Olhando os desafios são maiores, não é? Que o Estado, de facto, precisa de olhar. O meu colega do painel levantava esta questão da corrupção em Moçambique. Este é um mal
que dificilmente nós poderemos combater, porque o combate à corrupção, ela sobrepõe, do meu ponto de vista, em estado a abdicar muita coisa que enriquece, não é, de forma ilícita as pessoas. Daí que, quando nós falamos da corrupção, vamos ver que a corrupção começa do topo. Não é? É o próprio chefe máximo que está envolvido em esquemas de corrupção. Depois olhamos o nosso país, não é, para esta questão do crime organizado, que enferma o país, as drogas, lavagem de dinheiro, crime organizado e demais outras coisas. Mas, de uma forma geral, eu queria traduzir o meu pensamento na organização do Estado. Samora Machel, quando chega à presidência de Moçambique, na nossa primeira independência, em 1975, tem uma coisa muito interessante que disse Samora Machel. Esta palavra célebre tem que voltar a ser feita no nosso país. Samora diz que nós tínhamos que escangalhar a máquina do Estado colonial. O escangalhamento da máquina colonial significava cimentar uma nova máquina administrativa. Esta função pública, neste governo, nesta administração, tem que ser escangalhada. Nós não podemos viver num Estado partido. Nós queremos viver num Estado onde o partido, atenção ao que eu vou dizer aqui, onde o partido que ganha o poder, o partido que ganha o poder forma o governo, não é? E depois tem uma outra particularidade que entra no meu país, sabe qual é que é? Esta questão da confiança política. Confiança política. Moçambicanos, o presidente, aquela pessoa que nós chamamos da confiança política, é o ministro apenas. Não é o diretor de uma escola, não é o secretário permanente, não é o comandante-geral da polícia. Esses são cargos profissionais que as pessoas com o tempo foram de facto herdando. A confiança política na qual se fala é aquela em que o presidente ganha o poder, forma o governo, tem pessoas da confiança, as tais pessoas da confiança política. Nós referimos aos ministros, apenas os ministros. Você é ministro do ambiente, é este cargo de confiança política. O resto, ali no ministério, tem técnicos, tem pessoas que progrediram as suas carreiras profissionais com o tempo. Outros eram serventes, foram à escola, estudaram, chegaram até o nível em que estão de formação. Ao longo desse todo o tempo, as pessoas vão se formando. Então, nós em Moçambique precisamos de escangalhar esta máquina administrativa. Porque a máquina administrativa que nós temos está ligada ao partido. É por essa razão que o Estado está partidarizado. Mas não é assim. O presidente da República que chega ao poder, eu digo isso para as pessoas poderem perceber. Amanhã é o Pelembe que chega no poder como presidente da República. Ele não pode encontrar o impedimento, porque o funcionário do Ministério da Justiça apenas olha para a lei e faz valer a lei. O Ministério, o funcionário do Ministério do Turismo, o funcionário do Ministério da Educação, o técnico superior do Ministério de Ensino Superior e Tecnologia, tudo isto aqui é trazido num contexto para as pessoas poderem perceber que eles regem com o Estatuto Geral do Funcionário do Estado a lei da administração pública para o país poder andar. É por essa razão que quem chega ao poder implementa as leis. E essas leis, ou as políticas públicas, não as leis. Estamos a falar das políticas, porque as leis estão lá. Temos a Assembleia da República, que é um órgão que é legislador, não é? Para aprovação das leis que estão vigentes do nosso país. E depois temos o Executivo. Tudo isto aqui são coisas que andam a baralhar as pessoas. Daí que você não consegue separar. Você chega numa escola primária, o diretor, a confiança do diretor da escola primária tem que passar pelo mesmo do partido? Não! Tem que passar pela confiança técnica. E nós criamos uma comissão, aliás, através de uma comissão de trabalho, e chegar-se à conclusão que não, o Pelembe, sim, ele merece ser gestor naquela escola, ele merece ser gestor naquele instituto, ele merece ser gestor exatamente naquela cidade. Assim, nós estaríamos a correr para abdicar com esses problemas que nós estamos a notar da confiança política.
os únicos, não também os membros dos órgãos de soberania. Esses não estão lá pela confiança política. Moçambique precisa de acabar urgentemente a confiança política de alguns setores. Mas o presidente chega, nomeia um ministro. Este é da confiança política. Este é um grande desafio que nós, como Estado, de facto, devemos olhar ela. Porque se nós terminarmos este assunto o mais rápido possível, que vamos ter aquele Estado que nós queremos, que os funcionários que estão lá estão a servir o Estado, não estão a servir o Estado pela cor partidária. Hoje, quando você chega no aparelho do Estado, é proibido falar do Partido Ecologista, é proibido falar do Partido MDM. Os funcionários públicos não podem falar da política, que não seja o partido no poder que está a governar. Se falam dos outros partidos, você vai ver alguém começar a olhar com um olhar diferente. Afinal de contas, este indivíduo que está a falar, quer dizer, onde é que entra de que este indivíduo é nosso, este não é nosso no aparelho do Estado? Onde é que isso entra? Isso entra por causa desta questão da partidarização do Estado. Então, de uma forma geral, queremos dizer o seguinte: Moçambique tem, de facto, um grande desafio, e sobretudo agora que nós estamos a aproximar ao ano eleitoral. Porque são as eleições que definem a vida das pessoas. As pessoas, quando vão às eleições, uma das outras coisas que nós precisamos de fazer um trabalho de raiz. Quando alguém vai votar num programa, este programa deve refletir naquilo que a pessoa vota. Eu vou votar no meu município, porque este senhor aqui tem que trazer o carro para me tirar o lixo. Este senhor aqui tem que me colocar a estrada, porque eu não tenho a estrada. Este senhor aqui tem que criar condições para eu ter energia. Este senhor tem que criar condições para eu ter a segurança. Este senhor tem que criar condições para eu ter o transporte. Este senhor tem que criar condições para que os produtos da primeira necessidade não sejam especulados. Então, deve-se criar. As pessoas querem troca isso aí. Não é exatamente... Quando vota para um presidente da República, idem para um governo. As pessoas querem exatamente ver as políticas públicas respondidas por cada setor social. Na educação, nos transportes, na saúde, na defesa, em todo lado. Então, tudo isto, Massango, nós queremos trazer para despertar as pessoas de que está na hora, para evitar que nós tenhamos governantes que são eleitos, e esses governantes, quando chega o momento, deixam de olhar aquilo que são as políticas públicas, começam a olhar as suas barrigas. Obrigado, ilustre João Mação. Passo agora para o Dr. Augusto Pelembre. Doutor, entramos em 2023, depois que o ano passado tivemos a condenação das dívidas ocultas. Será que foi um ganho do presidente News e da Frelimo ter acontecido o julgamento? Também uma outra questão, 2023 é um ano eleitoral. Como é que analisa a pretensão da oposição de coligar? Fala-se muito disso nos bastidores. Será que temos uma oposição forte? A mesma oposição é capaz de mover as massas para alcançar bons resultados nessas eleições? Bem, vou começar a responder a última questão. Vou começando pela última questão. De uma vez por todas, temos que tirar da cabeça ou do nosso pensamento que salvar o país depende da oposição. Salvar o país já é um imperativo nacional. O país não é do MDM, não é do Partido Ecologista, não é da Renamo, o país é de todos nós. E a responsabilidade tem que ser coletiva. Eu junto a isso aquilo que aconteceu no ganho na independência. Os três movimentos se uniram junto com a sociedade moçambicana, com todos aqueles que nem eram partidários. Sentiram a responsabilidade de libertar o país, foram se juntar, uniram-se numa única frente e conseguimos a independência. Eu acredito que se nós queremos dar um basta a esses 47 anos de sofrimento, nós temos que nos unir e pensarmos Moçambique daqui a 50 anos, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, não só ter um plano quinquenal, porque é disso que nós estamos a lutar contra, de um governo que só pensa em 5 anos e não tem um projeto para o futuro. Agora, nós temos que nos unir e lutarmos para libertar o Moçambique,
Porque muitas das vezes, quando chega o dia da votação, muitos jovens se perdem nas bebedeiras, se perdem nas vaidades, esquecendo da sua responsabilidade cívica de dar um basta a esta desgovernação. Há uma coisa importante, Maçã. A nossa insatisfação só surtirá efeitos contra a Frelimo se nós demonstrarmos essa insatisfação na urna no dia da votação. Podemos zangar, insultar nas redes sociais, nas televisões, mas se chegar o dia da votação e ficarmos em casa, é inútil toda a nossa gritaria, todo o nosso esforço. Agora, olhar para a coligação, para mim, como membro do MDM, tudo que é para tirar a Frelimo do poder, para mim é válido. Se para a Frelimo sair do poder é coligação, então vamos. Mas uma coisa eu te garanto, pior do que a Frelimo, você, Massango, não vai fazer. Pior do que a Frelimo, você não vai fazer. Como assim, doutor? Logo pega o tafuma que vai pula lá. Se nós te colocamos como presidente, você vai fazer melhor que eles. Só isso. Agora, a outra questão era das dívidas ocultas. Não é nenhum, é demérito da Frelimo. O julgamento é demérito da Frelimo, porque essa gangue toda faz parte do partido Frelimo. A gangue Quirubu, que hipotecou nesses 6, 7 anos a nossa felicidade, é resultado dos membros da Frelimo. É por isso que não viste nenhum membro do MDM na tenda. Então é demérito, porque nós estamos a sofrer graças aos ladrões da Frelimo. Então por isso que é demérito, não é nenhum mérito. Até então ainda estão a fugir os julgamentos de Londres, estão com medo de mandar Manuel Chang para Estados Unidos, para Nova York. O outro sim é que os processos autônomos ainda não estão a sair. E os bens que estão com essas pessoas estão a ser dilapidados. Daqui a pouco vamos ouvir que alguns estão a viver em Emirados Árabes Unidos. Obrigado, doutor Augusto. Pelém passa agora para o ilustre João Maçã. Ilustre, em uma entrevista recente, o presidente Chissano disse ser favorável às eleições distritais. Mas o presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, falou da necessidade de se repensar nessas eleições. Qual é a sua leitura em torno disso? Também olhando para o nosso tema, os desafios do país para 2023, de uma forma bem breve. Olha, eu às vezes até fico com vergonha, porque este baile todo deveria vir de fora, não de pessoas do mesmo saco, ou da farinha do mesmo saco. Chissano é da Frelimo, o presidente da República é da Frelimo, não é? O que nós devemos fazer, porque em 1998, aqui em Moçambique, inicia o processo da autarização. Obrigado, ilustre João Maçã. Continue interagindo conosco através da nossa página do Facebook, deixando os vossos comentários relativamente ao tema 2, que é os desafios do país para 2023. Deixem os vossos comentários na nossa página do Facebook. Temos aqui vários comentários. Temos o comentário do Geraldo Brito, que diz o seguinte: boa tarde, os convidados estão a falar a verdade, estão a falar boas coisas, estão a abrir a mente dos cidadãos. Obrigado, Geraldo. Temos aqui uma outra mensagem do Languito, que diz, ligado ao melhor programa da tarde, um abraço forte aos convidados, incluindo ao carismático apresentador. Temos aqui uma mensagem do Inácio, que diz o seguinte: o governo moçambicano só quer roubar do povo e não publica a lei da justiça em Moçambique. Essa é a razão pela qual é muito fácil roubar em Moçambique. Continue participando no nosso debate, deixando os vossos comentários em torno do tema 2. Passo agora para o ilustre João Maçã. Passo para o ilustre João Maçã. Ilustre, olhando para a nossa última questão, também para o tema, últimas considerações. Bom, eu quero agradecer
este tempo que vocês nos concederam. Mas tem uma coisa muito interessante que eu gostava de deixar aos moçambicanos. Eu, às vezes, fico emocionado quando os telespectadores, aqueles que nos assistem, dizem que aquele indivíduo está a falar bem. Eu não me contento em dizer que aquele indivíduo está a falar bem, mas eu me contento em dizer que sim, eu quero participar na mudança. As pessoas devem dizer sim, que nós queremos participar na mudança. Deve ser o discurso atual, porque este país aqui está há 10 meses da realização das eleições. Se os jovens querem ver-nos, nós nas televisões a falar, e eles não querem participar na mudança, então praticamente o nosso esforço não vale nada. Terminando com as coligações eleitorais. É preciso os partidos políticos, falo sobretudo da Renamo, do MDM e demais partidos, se querem de facto trazer a alegria, a esperança ao povo moçambicano. Ninguém vai obrigar que a Renamo se junte com o MDM se junte com a Renamo, com outros, mas nós temos um compromisso grande. O nosso maior obstáculo aqui é a Frelimo. Eu não sei o que poderá acontecer de facto nos próximos 10 meses. Haver eleições, a Frelimo ganhar com toda a gafe que está acontecendo no meu país. O povo nessa altura precisa de facto de culpabilizar, porque nós não estaremos a responder de forma positiva aquilo que é o desejo popular. O povo moçambicano deve perceber que agora vai iniciar o recenseamento eleitoral em fevereiro, vão todos recensear, esperar a hora que nós queremos fazer a nossa diferença. A nossa diferença é participar no processo eleitoral, tirar a Frelimo do poder. Obrigado, ilustre João Mação. Passo agora para o Dr. Augusto Pelém. Olhando para o tema 2, últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. Bem, é chamar a juventude, principalmente ela, a mobilizar-nos para o recenseamento e, a posterior, o dia da votação. Lembrar que o país é nosso, a responsabilidade é coletiva de dar um basta a esses 47 anos de sofrimento. Aos mais velhos, temos que deixar o legado, não podemos ter medo da mudança. Se alcançamos a independência, é porque em algum momento acreditamos que só a mudança é que nos daria a independência. E hoje não podemos fugir à regra. Vamos pensar nos nossos filhos e nos nossos netos. Qual é o futuro que lhes espera, continuando com esta má governação da Frelimo. Uma mensagem, um beijo e abraço. Ontem o meu primo Venâncio Mondlane completou mais um ano de vida. Feliz aniversário para ele, um abraço para a minha família. E obrigado a Strong Life por este convite. Bom ano para si, muitos sucessos e bom ano para os estimados telespectadores. Obrigado, Dr. Augusto Pelembe. Se me permitires, só em um minutinho, o nosso artista amor, Stiminguan, está doente. E eu queria endereçar uma mensagem de solidariedade ao velho Domingos João, que Deus assegure este homem e o povo faça aquilo que estiver de facto ao seu alcance, porque em tempos de Minguana alegrou a nós todos. Então vamos retribuir aquilo que ele queria, a saúde agora. Se tem alguma coisa, vamos lá oferecer a saúde, para mantimentos, para medicamentos. Só assim, não podemos nos alegrar, não é? E quando chega o momento em que alguém precisa de nós, nós estamos lá com eles. Reptas melhores, velhos de Minguana. Obrigado, Dr. João Mação. Obrigado, Dr. Augusto Pelém. A todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigados também a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo. Nosso muito obrigado. Eu sou Theo, filósofo e mestre José Mação, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Deus abençoe.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Hilda. Estou aqui sentado, satisfeito. Comecei a jogar a luta há muito tempo, mas esta vez foi para mim. Joguei loto por 10 meticais, ganhei 100 mil meticais. Por isso aconselho a todos que loto é bom, loto ajuda. Vamos jogar loto. Eu ganhei quando estava a fazer o meu pequeno muro, mas ainda chegar a organizar e logo ficou organizado por loto.